Você já pensou na chance de existir outro universo igual ao nosso? Dizem que a cada 10 elevado a 1000 anos-luz, pode haver um universo parecido com o nosso. Nele, pode até existir alguém igual a você, fazendo as mesmas coisas que você faz agora, talvez até assistindo a um vídeo igual a este, mas feito por uma cópia minha. Mas, antes de ficar muito animado, precisamos falar sobre algo importante. As ideias dos muitos mundos quânticos e do multiverso estatístico têm um problema grande: não podemos testá-las. Alguns dizem que nem são científicas. Mas talvez, no futuro, possamos testar versões mais radicais do multiverso. Uma possibilidade é através da teoria da relatividade geral, que ajuda a explicar como o universo começou. A origem do universo é uma pergunta difícil, talvez sem resposta. A ciência nos leva até um tempo muito próximo ao início do universo. Sabemos que logo após o início, o universo expandiu muito rápido. Em um instante microscópico, aumentou de tamanho imensamente. Isso é chamado de inflação. Uma previsão dessa teoria foi confirmada recentemente. Descobrimos que as temperaturas em diferentes partes do universo são muito semelhantes, como a inflação previa. Mas existem versões diferentes da teoria, algumas sugerindo que essa expansão durou muito pouco tempo. É importante entender que o fenômeno da inflação é controlado pela mecânica quântica, ou seja, por probabilidades. Uma versão dessa ideia é chamada de inflação eterna, sugerindo que a inflação começou e continua acontecendo sem parar. Mas isso traz um problema: se o universo continua a se expandir desse jeito, é difícil explicar como as galáxias se formaram. Aqui entra a teoria da inflação interna. Ela diz que as galáxias que vemos hoje se formaram por causa das características quânticas e probabilísticas da inflação. Às vezes, a inflação para em certos lugares do espaço, liberando muita energia. Essa energia se transforma em partículas, como quarks, elétrons e fótons, criando um evento parecido com um Big Bang em pequena escala. Segundo essa teoria, o espaço inflacionário é como um queijo suíço, cheio de buracos. Quando a inflação para e a matéria surge, um desses buracos se torna o nosso universo. Pode haver muitos outros universos também, com diferentes características físicas. Isso nos mostra como o cosmos é vasto e complexo, uma visão fascinante da ciência. O que chamamos de multiverso infantil nos oferece um cenário interessante, outros universos que seguem as mesmas leis da física, mas com constantes físicas diferentes. Por exemplo, pode existir um universo com um campo magnético muito forte ou onde os elétrons são mais pesados que os prótons. E, com sorte, dois desses universos podem até colidir ou se fundir, possivelmente criando o nosso universo. Se isso for verdade, então poderíamos procurar por uma espécie de marca registrada, algo como uma impressão digital desse evento extremo que aconteceu no passado e ainda afeta nosso universo hoje em dia. Talvez um dia consigamos encontrar essa marca registrada e confirmar a existência dos multiversos. Antes, a união entre a mecânica quântica e a gravidade era um grande desafio. As equações davam resultados estranhos, como probabilidades infinitas. Foi quando surgiu a teoria das cordas, uma das maneiras mais promissoras de combinar a gravidade e a mecânica quântica em um único quadro. Essa teoria sugere que as unidades básicas da natureza não são partículas pontuais, mas sim cordas microscópicas, muito menores do que qualquer coisa dentro de um átomo, que vibram de diferentes maneiras. Dependendo da forma como vibram, essas cordas podem parecer elétrons, fótons e outras partículas. Descrever as partículas em termos dessas cordas pode nos ajudar a entender melhor a física fundamental de tudo. Uma pergunta importante é: podemos calcular a massa e a carga dos elétrons usando a matemática das cordas? A resposta é sim. Se entendermos como as cordas vibram, podemos calcular esses valores para as partículas fundamentais. No entanto, há algo muito interessante: as cordas na teoria das cordas não podem existir apenas em 3 dimensões do espaço, como estamos acostumados. Para resolver esse problema, a teoria das cordas sugere que existem 10 dimensões no espaço. Isso pode parecer estranho à primeira vista. Se vivemos em um universo com 3 dimensões, onde estão as outras 7? A explicação é que essas dimensões extras estão compactadas ou enroladas em si mesmas em tamanhos extremamente pequenos, quase do mesmo tamanho das próprias cordas. Apenas coisas tão pequenas quanto as cordas poderiam perceber essas dimensões extras, o que ajuda a explicar a complexidade e a estrutura do universo em que vivemos.
A teoria das cordas nos oferece uma visão intrigante sobre essas dimensões extras, sugerindo que pode haver uma grande variedade delas, cada uma com suas próprias características físicas únicas. No entanto, a teoria das cordas não nos diz como escolher qual desses universos hipotéticos é o certo. Isso nos leva a uma ideia ousada: talvez não exista um único universo certo. Pode ser que todos esses diferentes tipos de dimensões e partículas estejam presentes em vários universos paralelos. Talvez estejamos vivendo em apenas um de muitos universos possíveis. Se isso for verdade, perguntar qual é o valor real da carga do elétron se torna uma questão sem sentido, já que o elétron poderia ter diferentes cargas dependendo do universo em que está. Essa visão de múltiplos universos deixou muitos físicos desconfortáveis e provocou muitas discussões e perguntas. Será que todas as ideias sobre universos paralelos são realmente válidas? Estamos enfrentando um dos grandes mistérios e desafios da física moderna. É uma jornada emocionante e cheia de incertezas, mas é assim que a ciência avança, questionando, explorando e tentando entender os mistérios do cosmos. As ideias de universos paralelos são fascinantes, mas muitas vezes são criticadas por serem impossíveis de testar. Mesmo que um dia possamos provar que eles existem, é improvável que possamos alcançá-los. Isso pode parecer um pouco triste, pois estaríamos confirmando a existência de algo que nunca poderemos experimentar diretamente, algo que não mudaria nossa realidade prática. No entanto, a verdadeira beleza dessas ideias está na inspiração científica que elas trazem. Imaginar realidades paralelas nos permite explorar conceitos que vão além do que podemos ver e tocar. Além disso, a ideia dos multiversos surge como uma tentativa de resolver um grande enigma da ciência: por que as constantes do universo parecem ser perfeitamente ajustadas para permitir a vida? Se até mesmo uma pequena mudança na força da gravidade ou nas características das partículas fundamentais ocorresse, a vida como a conhecemos não existiria. Então, surge a pergunta: por que tudo parece tão perfeitamente ajustado? Por que podemos existir aqui, neste universo? Uma possível resposta para esse mistério é o chamado princípio antrópico. Ele sugere que nossa própria existência é uma prova de que as constantes do nosso universo foram ajustadas para permitir que nós existíssemos. Em outras palavras, se houver infinitos universos em um vasto multiverso, é provável que estejamos em um onde as condições são certas para a vida. Isso nos faz pensar sobre o lugar dos humanos no cosmos e sobre o incrível equilíbrio do universo em que vivemos. A vida surge em universos onde as condições são adequadas para ela existir. Se existem muitos universos diferentes, é lógico pensar que em alguns deles as condições para a vida estarão presentes. Somente nesses universos é possível nossa existência. Pense sobre isso por um momento. Agora, pode haver constantes físicas e matemáticas que ainda não conhecemos. No entanto, estamos aqui, o que significa que essas constantes devem permitir a vida neste universo. As ideias dos multiversos nos ajudam a entender que nossa existência não é apenas uma coincidência cósmica, mas parte de um conjunto maior de universos. No entanto, precisamos ser cuidadosos ao aceitar isso como verdade absoluta, pois o princípio antrópico também tem sido criticado por depender de coisas que não podemos provar. Essas discussões sobre multiversos nos mostram o poder da imaginação humana e o progresso que fizemos em nossa compreensão do universo. Em menos de um século, avançamos muito e propusemos teorias tão complexas e intrigantes como a dos multiversos. Essa conversa também nos lembra da humildade que precisamos ter ao explorar o cosmos. Sabemos que há muito mais a descobrir e que nossos modelos e teorias atuais podem estar incompletos ou até mesmo errados. Mas é justamente essa vontade de aprender e essa disposição para questionar e explorar que nos impulsionam adiante, em direção ao desconhecido. E é aí que está a verdadeira beleza da jornada científica. Desde uma época em que a ciência acreditava em um universo estático, determinado pela física clássica, avançamos para uma compreensão mais profunda. Somos parte de um vasto multiverso governado pelas leis e probabilidades da teoria quântica. Mesmo diante desse panorama cósmico vasto, os cientistas continuam sendo humanos. Por mais que busquemos objetividade, ainda somos seres humanos, primatas inseridos em um universo muito maior do que nós, em busca de algum significado, por mais vago que seja. É nessa busca incessante por respostas que encontramos uma das características mais essenciais da humanidade. É isso que nos define como humanos,
essa curiosidade sem fim, essa vontade de entender o mundo ao nosso redor, de descobrir de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. Portanto, mesmo diante da imensidão do cosmos e da complexidade da